Sejam bem-vindos a essa aula sobre rastreamento de doença arterial coronariana. Eu sou a R2 de Medicina de Família e Comunidade de Votuporanga. Meu nome é Eliane Fernandes Rodrigues. O rastreio, o screening, é uma ação dirigida à população assintomática que tem o intuito de identificar doenças em sua fase pré-clínica. E o que é essa fase pré-clínica? Dentro da história natural das doenças, existe a classificação do período pré-patogênico e do período patogênico. Os nossos pacientes de fase pré-clínica são pacientes que são assintomáticos e estão naquela fase do desenvolvimento biológico da doença. Eles não têm sintomas, mas também a gente vai atuar na fase pré-patogênica, que é quando o indivíduo está propenso, está suscetível às patologias. O objetivo é descobrir os indivíduos que, entre os aparentemente assintomáticos, estão de fato com uma determinada doença. O médico que atua na APS ou na estratégia de saúde da família tem compromisso de promoção de saúde, reduzindo o risco do desenvolvimento das patologias crônicas, as complicações, não só como a promoção, mas também a detecção precoce e o rastreamento destas doenças e de suas complicações. A gente percebe que no último século a humanidade passou por uma transição epidemiológica em relação às causas de óbito. Quem liderava o ranking das causas de óbito eram as doenças infecto-contagiosas. Hoje a gente pode observar a mudança da classificação dessas patologias, e quem lidera são as doenças crônico-degenerativas, em especial as doenças arteriais coronarianas. Já em 1950, no mundo todo, eles observaram que houve um declínio da mortalidade por doenças arteriais coronarianas nos países industrializados. Em 1970, isso foi observado também no Brasil, com significativa redução das taxas de mortalidade. Porém, eles observaram que existem importantes diferenças regionais, Então, isso é um fator importante para a gente observar durante a nossa consulta, nosso rastreio, porque não é um dado homogêneo, uniforme, de todo o país. A gente tem que levar em consideração muitas outras coisas, muitos outros fatores socioeconômicos, ambientais, educacionais, psiquiátricos, para a gente fazer essa classificação, E dizer realmente como ocorreu e ocorre essa redução da taxa de mortalidade. Também, quando a gente quer falar de mortalidade de doenças arteriais coronarianas, a gente não pode simplesmente olhar só para os fatores de risco clássicos, Que é o que a gente vê no dia a dia, no nosso consultório, Que é a diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade, dislipidemia e tabagismo. Pois esses, com exceção do tabagismo, apresentaram aumento de prevalência nas últimas décadas. É importante olhar para esse parágrafo a respeito do tabagismo. Eu até deixei essa escrita porque quando nós vamos olhar, estudar o tabagismo, como um tema solitário, decido estudar sobre tabagismo, a gente observa que a taxa de tabagismo ela aumentou principalmente na faixa etária mais jovem, Além disso, os tipos de tabagismo, Antes a gente encontrava aqueles fumantes com aquele cigarro de papel que a gente compra nas padarias e o palheiro, E de uns 7 anos para cá veio a história do narguilé e de mais uns anos recentes, mais recentes agora, o cigarro eletrônico. Então a gente pode observar que existe uma controvérsia nesse parágrafo. Eu achei bacana falar isso, Então a gente também tem que observar que sim, o tabagismo ele também aumentou a prevalência nas últimas décadas. Por conta desse estudo, dessa atribuição da redução da mortalidade, como eu já havia dito antes, surgiram os novos conceitos em relação a fatores de risco. E quais? Fatores de riscos relacionados a risco ocupacional, comportamental e ambiental, que são influenciados diretamente por condições socioeconômicas das populações e apresentam importante relação como
as causas de mortalidade. A gente observa aqui o rastreio para fator socioeconômico. Então, eles chegaram a uma conclusão que as taxas de mortalidade, o nível socioeconômico observado no Brasil e em todos os países, demonstrou uma relação inversa. Essa relação é proporcionalmente inversa. Ou seja, eu tenho um baixo nível socioeconômico com uma alta taxa de mortalidade. Tá? Associado a isto também, nós temos os fatores ambientais, que a gente tem que olhar para as características do próprio habitat do indivíduo e o estilo de vida também, né? O ambiente natural e social são os dois diferentes tipos que potencialmente influenciam as doenças cardiovasculares. Então, quando a gente rastreia esse paciente, a gente decide fazer um screening com o nosso paciente, não é só olhar para os fatores clássicos, mas assim olhar de um modo geral, né, um indivíduo de uma forma complexa, né, na sua integralidade, para a gente rastrear essas doenças. E quando a gente fala de definição de fator de risco, para chegar a isso, houveram grandes estudos nos Estados Unidos, na Europa, demonstrando a associação das doenças coronarianas com alguns determinantes, né, ou condicionantes para isso, para desenvolver essa patologia. E aí eles pautaram o baixo índice de atividade física, que hoje a gente observa de uma forma muito importante, apesar de ter muitas academias e a gente vê uma população procurando academia, mas esses pacientes que têm essa predisposição e que têm esse fator de risco são sedentários, né? A hipercolesterolemia, a hipertensão arterial, o tabagismo, a obesidade, diabetes mellitus, dieta rica em gordura saturada, hereditariedade, condições psicossociais adversas e estresse. Mas a gente não poderia deixar também falar que na literatura também eles conceituam que não há obrigatoriedade, né, obrigatoriamente, uma relação causal entre eles, podendo existir o fator e não ocorrer o acometimento pela doença. Então, a gente também tem que observar isso durante o nosso rastreio. Bom, aqui a gente vê um organograma falando dos fatores de risco, e aqui está dividido em duas classes, né? A doença subclínica e a doença clínica. Onde nós vamos atuar? Quando a gente fala de screening, fala de rastreio, a gente vai atuar aqui na doença subclínica, com os fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Né? Então, a gente tem a idade, tem que levar em consideração a idade, o sexo, se esta mulher já está menopausada, os lípides, a hipertensão, o perfil glicêmico, o sedentarismo, a dieta e a obesidade. Partindo daí, quando a gente recebe já um paciente, né, nessa classificação de doença clínica, a gente entende que esse paciente já tem uma disfunção endotelial, pode ter uma estenose de carótida, uma inflamação crônica, uma calcificação de coronariana, ou até os dois, a estenose de carótida e coronariana e hipertensão ventricular isquémica. É um paciente que pode evoluir com acidente vascular cerebral, uma insuficiência vascular periférica, uma angina, um infarto, uma insuficiência cardíaca e até própria morte súbita. Quando a gente também fala de screening, nós temos que levar em consideração também os scores, nós temos que utilizar scores, né? A identificação dos indivíduos assintomáticos que estão mais predispostos à doença cardiovascular é crucial para a prevenção efetiva com a correta definição das metas. Então, o score é importante a gente aplicar na nossa clínica diária, fazer os cálculos, né? Controlar todo o perfil glicêmico, lipídico, a pressão arterial, os valores da metaterapêutica, se eu tenho que fazer um tratamento não farmacológico, associado com a equipe multidisciplinar, um tratamento farmacológico e equipe multidisciplinar. Então, é importante ter esse checklist, né? Esse score é um checklist, e a gente consegue dar essa devolutiva para o paciente quando a gente faz a reclassificação, explicar para o paciente por que a gente está aplicando esse score, se esse paciente é de baixo risco, moderado risco, alto risco ou muito alto risco, e por que dessa classificação, qual a porcentagem de chance, né, de ter um novo evento cardiovascular ou um evento cardiovascular. Então, é importante você mostrar e ter números, né,
para mostrar para o paciente. Isso faz parte de todo um tratamento longitudinal, de todo um cuidado harmonioso para o nosso paciente. A utilização de scores de risco permite identificar indivíduos assintomáticos que estão mais predispostos a um evento cardiovascular agudo e que podem ser rastreados sem a realização de exames de alta complexidade. Isso aqui é bem legal, esse parágrafo é bem bacana para a gente ficar aqui na ponta, na estratégia de saúde da família. A gente pode fazer um screening bem adequado. A gente tem ferramentas dentro da unidade de saúde, dentro da atenção primária, para a gente orientar esse paciente, solicitar os exames, fazer as orientações, tanto para atividade física, quanto para a orientação nutricional, né, ou até um acompanhamento psicológico também. Então, a gente tem sim ou sim essa capacidade de fazer um bom rastreio, um bom screening com os nossos pacientes. Aqui a gente observa os scores de risco cardíaco mais utilizado, né? A gente tem o risco Framingham, o PROCAN, da Sociedade Europeia de Cardiologia e de Cardiologia de Nova Zelândia. O que eu uso mais é o Framingham, eu uso muito. A gente faz o cálculo, né? O risco cardiovascular, depois a gente faz a reclassificação, mostra para esse paciente o pré e o pós, é bem bacana o paciente entender e participar, porque o paciente precisa participar, o paciente precisa entender o que ele tem, precisa entender o risco que ele tem para ele nos ajudar, né? Essa é uma das melhores formas de você atingir o teu objetivo, né? A gente tem também uma outra calculadora pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, também que a gente utiliza, é bem bacana, bem prático, a gente pode acessar a internet e a gente faz o cálculo bem rapidinho e ele já mostra ali a meta terapêutica de LDL, qual a medicação que nós temos que entrar, qual o tratamento que nós temos que fazer e a classificação. Os fatores de risco para a aterosclerose. Quando a gente olha para a aterosclerose, a gente também tem que observar que existem 3 níveis de fatores de risco para a aterosclerose. Então, o independente, fator independente, predisponente e condicional. Esses 2 primeiros, o independente e o predisponente, é onde nós vamos mais atuar. É ali que a gente vai conversar com o paciente, é o controle, é a orientação de tabagismo, é a orientação para o utilismo, né? E então, no independente, é o fumo, a hipertensão, colesterol total, LDL alto, HDL baixo, diabetes mellitus e idade avançada. Já no predisponente, nós temos a obesidade e a obesidade abdominal, sedentarismo, a história familiar precoce, a etnia e fatores psicossociais. E nos condicionantes, nós temos o triglicérides, o LDL tipo B, a homocisteína, a lipoproteína A, o fibrinogênio e os marcadores inflamatórios. As manifestações clínicas da aterosclerose. Então, isso vai acontecer quando já está instalado, né? As 2 principais, eu acho que são a doença coronariana arterial e a doença arterial cerebrovascular, tá? Essa doença arterial coronariana, ela pode evoluir com uma angina instável, com isquemia silenciosa, por exemplo, nos pacientes diabéticos, a própria síndrome coronariana aguda ou a cardiomiopatia isquêmica, o AVC, a doença aneurismática ou estenótica da aorta abdominal e seus ramos, a doença arterial periférica, a doença arterial carotídea com estenose maior ou igual a 50%, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Então, a aterosclerose, ela é uma complicação que evolui para várias doenças, né? Então, é um paciente que pode ter diagnóstico de AM, de diabetes e de um aneurisma e ficar com um risco cardiovascular bem alto. Também a gente tem que levar em consideração não só os fatores de risco clássicos, né, como a gente viu lá na frente, lá atrás, mas os fatores agravantes de risco, né? Então, se eu tenho um indivíduo que tem histórico familiar de doença coronariana prematura, com um parente de 1º grau masculino menor que 55 anos, ou feminino menor que 65 anos, eu já tenho que pontuar esse fator agravante. Síndrome metabólica, a micro ou macroalbuminúria,
a hipertrofia ventricular esquerda, a insuficiência renal crônica, a proteína C reativa de alta sensibilidade, maior que 3, o exame complementar com evidência de doença aterosclerótica subclínica, o score de cálcio coronariano maior que 100, ou percentil 75 para a idade ou sexo, o espessamento de carótida e o índice de tornozelo braquial. A proteína C reativa de alta sensibilidade, né? Ela também a gente pode utilizar no screening. Então, a literatura fala que mais de 20 estudos epidemiológicos prospectivos demonstraram que a PCR prediz de forma independente o risco de evento cardiovascular. Além disso, ela também agrega valor prognóstico para o Framingham, síndrome metabólica, o perfil lipídico, a pressão arterial, com ou sem a presença de aterosclerose subclínica. Os valores são para baixo risco até 1 mg por decilitro, risco moderado entre 1 e 3 mg por decilitro e alto risco maior que 3 mg por decilitro. Mas também a literatura nos diz que o emprego desse fator de risco na população em geral para screening de risco cardiológico é considerado classe 3, nível de evidência C. Então, uma vez localizando-se no miocárdio isquêmico e nas lesões ateroscleróticas, ocorreria a ativação local de complemento. Essa ativação local de complemento nos miócitos e nas lesões ateroscleróticas gera uma lesão vascular e miocárdica por meio de estimulação, agregação e também aumenta a coagulação pela indução de fatores de expressão tissulares e formação de microvesículas pró-coagulantes. Induz arritmias e pode provocar disfunção contrátil e vasoconstrição coronariana. O score de cálcio coronariano em angiotomografia coronariana é indicado para avaliar a carga aterosclerótica detectando cálcio na árvore coronariana. Ela tem uma característica altamente específica para aterosclerose coronariana. Também reclassifica o risco dos pacientes assintomáticos e com score de Framingham intermediário ou com história familiar de doença arterial coronariana. Então, aqui a gente pode pontuar também que pacientes com Framingham baixo e alto não tem indicação para fazer esse score de cálcio. Tá? Valores maior de 100 ou acima do percentil 75 para idade e sexo acrescentam risco adicional para a doença coronariana. Aqui a gente tem uma imagem de angiotomografia coronariana em uma mulher de 35 anos, hipertensa, tá? Que está com score maior que 400, imagina, né? Maior que 100 já é complicação, tá? E a gente observa aqui na imagem, né, a coronária direita e a descendente anterior, né? Impactada pelo score de cálcio. Também a literatura nos diz que a utilização da angiotomografia coronariana na prevenção primária de doença arterial coronariana não apresenta indicação precípua, com testes de rastreamento entre os principais consensos e diretrizes. Sua utilização é reservada, basicamente para os pacientes com doença coronariana. Tá? Então, a gente não tem, ela não é dita como screening, indicada como screening, mas vale a pena conhecer, né? Para um futuro, com certeza, isso passar a ser rotina. A gente tem também, dentro do screening, espessamento médio intimal, né? E isso é feito através de ultrassonografia da artéria da carótida, tá? Essa ultrassonografia, ela vai permitir a medida do espessamento ou a presença do espessamento e a gravidade desse espessamento médio intimal, carotídeo, tá? E isso, eles falam que está correlacionado à aterosclerose coronariana. A presença de disfunção endotelial, que a gente viu lá atrás, quando esse paciente está já numa doença clínica, né, lá no nosso slide do organograma, que já tem uma disfunção endotelial, e o espessamento médio intimal da carótida,
tem valor prognóstico bem demonstrado como preditor independente de eventos cardiovasculares. Quais são? Um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e óbito. O valor desses métodos como indicadores de possível doença arterial coronariana não está definido e sem emprego clínico permanece incerto, né? Então a gente tem esse exame, né? Ele não é aplicado ainda como rastreio, né? Que ainda os estudos permanecem incertos, mas a nossa história, né, clínica, a anamnese deve ser muito bem coletada, porque se eu tenho um paciente que tem já uma história, né, de alguma alteração de carótida, esse paciente tem que ser visto com um olhar mais cuidadoso, né? E com certeza a classificação vai ser alto ou muito alto risco, tá? A hiperhomocisteínemia. E aí a literatura fala que o aumento da homocisteína gera fatores, gera aumento de risco para algumas patologias. Dentre elas, a doença coronariana prematura, acidente vascular cerebral, tromboembolismo e mesmo entre pessoas que têm níveis anormais de colesterol. Então, eles nos dizem que quem tem esse aumento tem essa chance de ter essas patologias. E o que essa homocisteína causa, né, no indivíduo? Como que ela atua? Ela faz um efeito tóxico diretamente na camada íntima das artérias, interfere nos fatores de coagulação e oxida as lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL. Os valores para hiperhomocisteinemia moderada de 16 a 30, intermediária de 31 a 100 e grave maior que 100. E aqui, a última fala sobre screening, a lipoproteína ALP. Então, essa lipoproteína ela é uma variante da LDL e ela apresenta uma apolipoproteína A e uma apolipoproteína B, por meio dos pontos de sulfeto. E quem que é o grande vilão aí da história? É a ApoA. Por quê? Ela tem uma alta homologia estrutural com plasminogênio, mas as duas não têm o mesmo sítio catalítico. Mas a literatura nos diz que existem alguns estudos que sugerem que a presença poderia inibir competitivamente a ligação deste ao seu receptor. Então, como tem essa homologia estrutural, não ocorreria a ligação do plasminogênio no seu sítio catalítico, tá? O que reduziria a formação de plasmina e fibrinólise, tá? Todas essas alterações lipídicas, bem como a hipofibrinólise, poderiam contribuir para o aumento do risco de doenças cardíacas. E é isso, gente. Eu espero ter alcançado o objetivo desta aula. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, é só entrar em contato conosco e a gente esclarece todas as dúvidas. Um abraço e até mais.